Diadema, Vila Clara, Jardim Helena, Vila Mara, Tiradentes, Pacarana, Guaianazes, Zona Leste. Eu canto por você. Meu nome é Vinícius Lima, tenho 27 anos. Eu sou aqui de São Paulo, sempre morei por aqui. O mais longe que eu morei foi Osasco por um tempo, mas a vida toda morei em São Paulo, no centro, Zona Oeste. Eu sou jornalista, eu gosto muito de escrever, de contar histórias, dos mais diversos tipos, das mais diversas histórias, explorando vários formatos, seja vídeo, texto, enfim, mas andar na rua sempre atento com o tanto de história que existe por aí. Eu acredito que minha missão hoje seja essa, de conscientizar, de mostrar que todo mundo tem um porquê está fazendo o que faz, ser do jeito que é, está onde está. Não que justifique, mas que explique certos comportamentos, e isso traz mais acolhimento para a história das pessoas, isso traz mais compreensão para todo mundo, isso faz a gente conseguir acolher nossa própria história de uma maneira mais carinhosa, de a gente conseguir se perdoar, a gente conseguir incentivar as pessoas a se perdoarem, enfim, mas trazer luz para essas histórias que estão invisíveis, seja elas na rua, como é o caso do SP Invisível, ou não. Acredito que minha primeira memória que marcou bastante assim foram duas. A primeira foi quando eu tive contato a primeira vez com a população de rua, centro de São Paulo, aquela imagem mais pitoresca mesmo assim da Cracolândia, do centro, das cenas de uso. E eu era bem novo, assim, tinha 8 anos. Através de uma missão da igreja, um projeto social da igreja chamado Missão Sena, e desde então sempre atuei nessa área. E também isso já é mais bobo assim, mas foi o primeiro ônibus que eu peguei, também 7 anos, 8 anos ali, que eu jogava basquete pelo Palmeiras e morava no Rio Pequeno, e aí peguei na Barra Funda lá um ônibus. Foi uma experiência legal assim, e desde então também sempre andando de transporte público, então acho que foi duas coisas que marcaram em São Paulo. Essa atuação com a população de rua, que começou lá quando criança, e rodar pela cidade inteira de transporte público. Eu falo várias vezes assim para amigos meus que eu queria que a galera tivesse menos conectada, assim, menos acelerada e de cabeça para baixo, e mais atenta a tudo que existe ao redor. E talvez isso voltaria numa época sem celulares e tal. Mas não sou também, até porque o SP Invisível, o trabalho que a gente faz, tudo tem a ver com internet, com celular, mas se desse para existir os dois, por exemplo, o celular, a conectividade e todo o benefício que isso traz, mas sem fazer a galera ficar tão cabisbaixa, literalmente assim, voltada para si mesma, olhando só para o chão e tal. Se desse para arrumar um jeito de resolver essas duas coisas, manter a conectividade, mas trazer ainda a interação entre as pessoas na rua de maneira mais simpática e tal, eu acho que seria legal. E recentemente, eu até falei isso, eu estava falando isso com o Padre Júlio, assim, quanto aumentou esse lance de furto de telefone e tal no centro. E ele falou que realmente o perfil da rua mudou, tipo, e às vezes até nem é a pessoa que está na rua que está pegando celular e tal, mas aí eu falei, padre, é muito fácil a gente cair na nossa galera que não pensa isso, não acredita nisso, mas cair numa lógica punitivista, assim, tipo, e cair numa raiva, numa vingança, e tudo isso por causa, sei lá, de um aparelho. Eu mesmo já tive o aparelho furtado fazendo stories ali para SP Invisível, e aí na hora eu tive que pensar duas vezes, porque a primeira reação é ter uma raiva, assim, você ficar, eu vou correr atrás dele, tentar pegar esse telefone. Depois você acalma e fala, calma, tipo, é só um fato, um microfato ali de todo um sistema desigual que fez o cara pegar o meu celular para, sei lá, para que vai usar aquilo, mas deve ser para nada quase, sabe? Eu sinto
Eu sinto, é um caos acolhedor. É, no sentido de que é muito sobre São Paulo, sei lá, eu ir num bar com amigos meus e poder sentar na calçada e ver todo o movimento, ou mesmo correr no Minhocão, são cenas que são coisas que me acolhem e que tem muito a ver com São Paulo, assim. Mas eu acho que eu sinto, eu acho que talvez um dia eu vou cansar, mas ainda não é a hora, não. Eu gosto desse caos, assim, mas é isso, tentando desacelerar e analisar tudo, olhar com calma, assim. Ah, sim, gera uma ansiedade do caramba. Pra gente cair nesse ritmo, nessa pressa. Eu acho que a gente, ao invés de esperar o sábado para descansar, eu achei uma maneira saudável de viver em São Paulo, que é todo dia me dar pequenos sábados. Doses de sábado, que aí você consegue todo dia assimilar o que está acontecendo. Porque senão a gente acumula todo o cansaço e não consegue, né, num dia só repor. Eu acho que me faz respirar em São Paulo é esse momento de conhecer gente, assim, de ir para a rua, ver gente nova. Eu acredito que isso me faz respirar. E, em contraste disso também, quando estou muito cansado, o que me faz respirar é ficar em casa. Mas eu confesso que eu sou mais da rua mesmo. Esses momentos de casa são mais raros, assim. Mas eu me energizo com pessoas, assim, eu acho. Eu também faz uns 2017, uns 5 anos, que eu comecei a encontrar um ponto de respiro também na questão do esporte, mas diferente do que eu joguei a vida inteira, que foi o basquete, que é um esporte de quadra, ginásio, são esportes que têm contato com a cidade agora. Eu tenho corrido, tenho andado de bicicleta. Isso, eu pensando agora, assim, são pontos de respiro, sair para correr, sair para pedalar, enfim. Eu acredito que é uma lógica meritocrática, assim, que existe por trás de São Paulo mesmo. E aí tem até um ranking de doações, e população em situação de rua está lá embaixo, assim, de causas, né? Primeiro é crianças, segundo, depois animais, enfim, idosos. Não sei ao certo. Mas aí eu pensei, por que está lá embaixo? E aí, porque crianças, a galera vai doar, porque na cabeça da pessoa, a criança não tem culpa de estar passando aquilo, idosos também não, animais também não. Só que quando a gente fala de pessoas em situação de rua, pessoas às vezes que são usuárias, a galera vai falar, pô, mas ele mereceu estar desempregado, tá aí fumando, tá aí bebendo. E a gente contar essa história de maneira humana e falar, não mereceu. Quantos alcoólatras e usuários tem na Berrini, na Faria Lima? E não é por isso que ele está desempregado, porque perdeu a casa, tudo. Óbvio que tem aquela história de exceção do cara que foi advogado, de engenheiro e tal, mas a regra é a galera periférica, favelada, ir para a rua numa primeira oportunidade de perder o emprego, atrasar um aluguel, 2, 3. E a maioria era porteiro, segurança, enfim. E a gente contar essas histórias e furar essa bolha da meritocracia, trazer a sensibilidade para essas histórias é muito difícil, assim. Ou até essa lógica do punitivismo também que eu tenho falado. A gente conscientizar a pessoa que, pô, ela só está na cena de uso, ela roubou porque ela está dependente química. Ela pegou um fio de cobre de um prédio, não é porque ela tipo, ela tem essa mentalidade de querer roubar. Ela está ali na fritação da rua de São Paulo, de querer sempre alimentar esse vício. E essa camada da meritocracia, eu acredito que tem sido bem difícil furar, principalmente agora. Assim, a galera está muito na fritação de querer punir aquele primeiro ato e não ver a fundo. Assim, sabe? Eu acredito que tem relatos que faz sim valer a pena. Assim. Quando, sei lá, tem um tio-avô meu que já faleceu, mas quando ele foi na minha exibição do TCC, que tem a ver com população de rua, isso lá em 2016, e aí ele falou que, quando eu exibi o documentário, ele falou, pô, nunca tinha olhado para alguém na rua assim como eu fiz agora, através desse documentário. Ou várias outras coisas, assim, quando a gente conta uma história e a história chega em pessoas da família, essa família topa
receber aquela pessoa que está na rua de volta. Então, através de contar as histórias, a gente já conectou muita coisa, assim. Isso faz valer a pena. Já conectou pessoa que precisa de trabalho com gente que tem emprego para dar, já conectou família, já conectou pessoa que consegue uma passagem para o cara voltar para a cidade, o cara está precisando da passagem. Então, essas coisas fazem valer a pena. A gente tem páginas, tem parceiros que criaram suas respectivas páginas assim, em outras cidades, e a gente vê problemas muito diferentes. Óbvio que o da habitação, da falta de habitação, está atrás de tudo, assim. Mas, por exemplo, a gente, na época, queria ter uma sincronização de todas as páginas fazendo as mesmas ações. Aí o pessoal do Salvador Invisível falou, pô, não faz sentido ter uma ação de inverno aqui, sabe? Porque o dia mais frio aqui vai estar, sei lá, 25 graus, enfim. E aqui o inverno tinha dias com um dígito. E aí vimos que fazia muito mais sentido, sei lá, intensificar o rolê da alimentação, ou de empregabilidade, enfim, gastar mais energia em outras coisas. Teve um pessoal que mandou uma mensagem falando de Tóquio, falando, aqui tem pouquíssimas pessoas, mas eles lidam com uma coisa que é o terremoto. Tipo, eles estão, os pequenos tremores ali, estão na rua, simplesmente, e às vezes tem isso aí. Eu fiquei, nossa, eu nunca imaginaria esse negócio. Então, eu acho que seria diferente as demandas, mas eu acho que a invisibilidade deve estar sobre todas as pessoas em situação de rua do mundo, assim. Um meio, eu não diria que é o final. O final é a rua. Se eu for atuar via SP Invisível, via outra ONG, via igreja, via eu mesmo, via ser secretário de um dia alguma coisa, ser prefeito, enfim. A SP Invisível é um meio de atuação. Tanto que eu faço isso trabalhando com a SP Invisível ou não, sabe? João Boca, que é dessa ONG que eu comecei lá aos 8 anos, e hoje Padre Júlio Lancelotti. Cada um no seu jeito. O João Boca não politizava muito a atuação dele, era só um coração enorme disposto a acolher todo mundo que estava na rua e dar comida para todo mundo. Já o Padre Júlio veio todo teorizando tudo isso que a gente faz, me ensinou sobre como funciona a especulação imobiliária em São Paulo, política de drogas, e isso, hoje o Padre Júlio está mais no hype, mas eu caminho com ele desde 2014, assim, tem sido um prazer, sabe? Eu acredito que diariamente eu ouvi essas histórias. Eu mesmo, me transformou muito. Eu comecei com esse olhar meio meritocrático a gente começou em 2014, tem quase 10 anos, e de achar que eu sei o que é melhor para a pessoa. Por exemplo, a gente ainda tinha muito um olhar até conservador, de virar e falar, pô, mas eu vou te dar esse dinheiro, você vai beber? E aí corta para eu e o meu amigo, a gente tomando uma cerveja depois. Aí eu falei, pô, porque eu posso, ele não pode, sabe? Qual que é a diferença disso? Aí o cara fala, ou, por exemplo, o cara virava e falava, não, mas eu vou beber para dormir, porque está frio, ou porque eu vivo com medo, então eu preciso disso para dar uma apagada. Então você passa a ser mais compreensível com a história do outro, quanto mais você vai ouvindo histórias, sabe? E menos aponta o dedo, assim. Histórias, e suas mais diversas maneiras de contá-las. E aí entra também a arte, que também sabe contar histórias de uma bela maneira. Existe amor em SP? Existe. Muito. Quais você acha que são esses olhares de amor assim para você no dia a dia na cidade? Eu acredito que são essas pequenas expressões, assim, é meio clichê, mas se eu não acreditasse nisso, eu não conseguiria seguir. O que eu peço é para nunca calejar, mas tipo, sempre que eu consigo ouvir uma história e ainda me emocionar, sempre que eu vejo pessoas ainda querendo ajudar, sempre que eu vejo diariamente, tipo, o Padre Júlio indo para a rua com o carrinho dele, isso tudo é expressão de amor. Não dá para ignorar essas pequenas coisas, senão a gente vai ficar doente, sabe? Tem que se apegar nisso. Óbvio que o mundo jaz o maligno, mas essas pequenas expressões de amor é o que motivam. Eu tenho Sabotagem aqui tatuado, ele fala, é o resgate do irmão, a música do irmão, o resgate do ladrão, a recuperação. E é uma música que chama Cultura, com Rapping Hood.
quando a gente vê a recuperação de alguém, sair da rua, sair das drogas, o resgate de um ladrão, pô, você tem o Nego Bala, que é um cara que numa próxima edição você pode inclusive trazer aqui, que é um cara que eu conheci quando a gente fazia projeto social na igreja, na Fundação Casa, 14 anos. Ele também tinha 14, só que eu era classe média e ele interno da Fundação Casa. Aí que outro dia eu tô aqui na rua andando, ele tá na rua também, trampando, sendo MC, bombando, trocou outro dia em festival grande, enfim. E ele reconheceu, ele falou, pô, você não ia lá na Fundação Casa? Ele falou, eu falei, eu ia. Ele falou, pô, tô tocando aqui agora e tal, virei MC, virei músico. Então essas histórias positivas, assim, eu acho que são expressões de amor. São Paulo em um cheiro. Cheiro? Fumaça, né? Fumaça e PF. E uma comida. Feijoada, de quarta e sábado. Uma visão. Uma visão. Prédio, carro. Uma textura. Cimento. Um cantinho secreto. Chiquinho, bar e espetinhos. Um monumento. Um monumento. Tem um... Tem um monumento que criaram, mas logo tiraram, que foi uma vez que... Mas para mim fica na memória que é uma vez que o Mundano fez um catador lá na Cardeal, ou na Teodoro, perdão, não vou lembrar, mas que era em homenagem a um catador que morreu atropelado ali. O Mundano é um artivista, né, como ele se chama, e eu acredito que esses monumentos, essas histórias devem ser contadas dessa maneira, de esculturas, monumentos, e não as que a gente sempre contou por aí, né? Uma gíria ou alguma coisa que só se fala aqui. Meu. Paz em São Paulo. Meus amigos, minha turma, minha família, enfim. Caos em São Paulo. Guarda Civil Metropolitana e Polícia Militar chegando todo dia na Cracolândia, ao invés do Estado chegar com médicos, assistência social, emprego e habitação. Se hoje você pudesse reescrever aquela frase da música Samba, do Caetano, como é que ela ficaria? Alguma coisa acontece no meu coração que só quando... Nossa, difícil, né? Peço até perdão para fazer isso. Que só quando sento na calçada com os meus irmãos. Quais os maiores problemas de São Paulo que você acha? Acho que você já falou bastante disso, assim, mas tem um pontual assim, que você acha que daria para resolver de imediato? Habitação. Não dá para... Ainda mais outro dia... Eu tô aqui com a Lorena e a gente correu a São Silvestre. A gente correu com o olhar sempre pensando quanto de prédio que tinha. E tem muito lugar vazio. Não dá para negar que é simplesmente... Não é simples, mas, tipo, a conta bate fácil. Pegar o tanto de gente que está na rua e botar ali, sabe? E aí depois passa por especulação imobiliária, passa pela vontade política do Estado, financiamento de campanha, enfim. Que são essas empreiteiras que financiam as campanhas, e aí o governo já chega rendido, mas na matemática seria fácil e simples. Nossa, não incentivo as pessoas a irem pra cá, não. Mas... eu acredito que pela comida, né? É o que todo mundo sai falando bem. Mas minha casa está sempre aberta, é legal. A gente bebe, a gente ri, a gente se diverte. Então, se quiser passar um tempo lá também, pode vir. E o que te faz se identificar como paulista? Assim, tá buscando? É triste falar isso, mas acho que é ansiedade, né? Cara, culturalmente eu acredito que a gente é muito rico, assim, ainda mais no que eu tô mais próximo, assim, que é cultura urbana, e suas demais expressões, movimento hip hop, seus elementos, rap, break, grafite. Eu acredito que isso aqui é um polo muito grande, assim. Inclusive, eu já conversei com vários artistas, não sei, vocês podem até falar melhor, que tiveram a opção de morar no Rio, em São Paulo. Eu sou jornalista e sempre escolheram São Paulo, eu nunca entendi direito.
Porque eu também, ao mesmo tempo que eu gosto de tudo isso, eu gosto muito do samba, das coisas, tipo, sentar no Rio, aquele climinha, samba tocando, enfim. Mas, culturalmente, São Paulo, eu acredito que tem espaço para tudo, assim, sabe? No sentido de que você abre, você fala, sexta-feira, eu fui para Brasília agora. E era os mesmo rolê para toda a cidade, assim. No máximo tinha 2 opções. Aqui você vira e fala, hoje eu quero ir no funk, hoje eu quero ir no samba, hoje eu quero, sei lá, ir no forró, hoje eu quero ir no rap, hoje eu quero... E vai ter opção, sabe? Hoje eu quero ir no teatro, hoje eu quero ir no cinema. Aí tem óbvias discussões de que ainda é muito centralizado, é pouco espalhado, mas opções dentro dessas desigualdades e incoerências existem, sim. Eu vou ler um texto, uma crônica, né, da Marina Colasanti, que chama Eu Sei Que a Gente Se Acostuma, Mas Não Deveria, e que, para mim, diz muito sobre essa pressa de morar em São Paulo e acabar invisibilizando pessoas, porque a gente está com pressa e não deveria ser normal ter alguém, um corpo, dormindo na rua, uma pessoa nessa situação. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem outra vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã, sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíches porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos, e que haja número para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não aceitando as negociações de paz, aceita ler todo dia sobre guerra, sobre números e sobre a sua longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone. Hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir revistas e ver anúncios, ligar a televisão e assistir comercial, ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita, a lutar por ganhar o dinheiro com que paga, e a ganhar menos do que precisa, e fazer fila para pagar, e pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez vamos pagar mais. E procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas que se cobram. A gente se acostuma à poluição, à luz artificial, ao choque que os nossos olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água no mar, a lenta morte dos rios. A gente se acostuma a não ouvir passarinhos, não ter galos na madrugada, a ter medo de cães, a não colher fruta do pé e a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fileira e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só o pé e sua o resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo, pensando satisfeito porque tem sempre o sono atrasado. A gente se acostuma para não ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta,
e que de tanto se acostumar se perde de si mesma.